O ouro vem chamando bastante atenção ultimamente por ultrapassar pela primeira vez os $2.900 por onça e se aproximando rapidamente da casa dos $3.000. E isso, obviamente, cria uma série de perguntas. Por que ele está subindo de forma tão persistente? Quais são os alertas que o ouro está trazendo pela parte da macroeconomia? Então, é isso que eu quero falar, é sobre isso que eu quero falar hoje. A grande questão do ouro é a dificuldade de você dizer exatamente o que se passa, o que movimenta hoje o preço do ouro. Então, qualquer pessoa, mesmo especialistas em ouro, se ele for sério, ele vai admitir que é quase impossível você dar as reais razões por um movimento específico do ouro. Mas a gente pode tentar analisar um pouco dos fatores que mudam, sim, a sua trajetória, mas que somente podem influenciar. Você saber exatamente ou até prever é muito complicado, a não ser pelo médio e longo prazos. Mas, pelo menos no contexto macroeconômico de hoje, até baseado numa entrevista do Jeff Snyder, ele fala sobre alguns dos fatores macroeconômicos, né, que ele enxerga já há bastante tempo, obviamente. Ele já faz isso há alguns anos. Então, desde a pandemia, a gente vive uma situação, segundo o Jeff Snyder, de arrefecimento. Então, o ciclo econômico vem em declínio. Só que, por conta de toda a parte da pandemia ter modificado completamente essa dinâmica e nós tivemos uma quantidade enorme de estímulos diretos, e esses estímulos continuam acontecendo ao redor do mundo, mas em outros países, né, cada hora em um país diferente, uma vez a China, uma vez os Estados Unidos, outra vez a Europa, outra vez no Brasil, etc. Isso vai criando distorções para você poder identificar que nós, de fato, estamos num ciclo meio que sincronizado entre o resto do mundo. E até numa dinâmica que foi completamente confusa, porque na própria pandemia você teve momentos que abriram alguns mercados, fecharam outros, etc. Então nunca se teve tanta confusão em relação à real reação que houve, ou pelo menos se esperava ter após a pandemia. Então, até hoje, ele acredita que nós não tenhamos nos adaptado ainda ao supply shock criado pela pandemia, mas principalmente pela falsa impressão de crescimento baseada na subida dos preços que fizeram com que faturamentos de de várias empresas ao redor do mundo fossem nominalmente maiores do que o normal, mas não havia um volume maior de vendas. E a realidade vem surgindo cada vez mais, ela vem batendo na porta. Então, quando você percebe que você tem um declínio, mas ele está bem retardado em relação a ciclos econômicos passados, isso cria uma grande confusão, porque você sempre tem aquela expectativa de uma recuperação econômica, mas ela nunca vem da forma que você gostaria, e você acaba sempre voltando ali para o governo, para tentar ver qual que é o próximo estímulo, qual que é o próximo corte de juros, etc. E nós vamos fazer um trade em cima da notícia. Se o mercado ficar animado, eu fico animado também. Mas o ouro, ele tem uma propriedade muito interessante. Ele é um grande termômetro de desconfiança. Então hoje, você pode até falar, nossa, mas o ouro com certeza subiu por conta de toda a incerteza que nós estamos tendo agora, com a entrada do Trump e todas as guerras comerciais que estão ali se formando ao longo do tempo. Só que se você analisar isso dessa forma, você vai acabar percebendo que está trocando o sintoma, a causa por um sintoma, certo? Então se você analisar bem, esses efeitos eles contribuem para uma incerteza e de fato isso afeta o preço do ouro, só que o verdadeiro problema, segundo o Jeff Snyder, é a fragilidade econômica global. Então estamos diante de uma coisa fundamental, dos fundamentos da economia mundial e não alguma coisa específica. Então, mesmo diante de tantas expectativas de recuperação após a abertura da China, a volta agora após a pandemia, etc., nós já estamos ali praticamente há 5 anos do início da pandemia e não temos uma recuperação plausível ou pelo menos mais concreta nem num cenário futuro. E aí você vê um conjunto de fatores e confusões de bancos centrais cortando juros ao redor do mundo e nos Estados Unidos uma maior confusão ainda pelo fato do capital não parar de fluir para os Estados Unidos e criando uma série de outras artificialidades que dão a impressão do Fed de que, na verdade, os Estados Unidos estão
tendo uma inflação pela frente por motivos de crescimento, certo? Ou seja, uma recuperação de fato acontecendo, só que não é o que você analisa quando você vai para os detalhes. Então, você tem uma fraqueza na indústria de semicondutores, por exemplo, então empresas como a Texas Instruments e a ST Microelectronics, eles estão enfrentando dificuldades, indicando aí uma baixa demanda em setores como automóveis e também eletrônicos. E aí, até inclusive com a própria, ele comentou que com o próprio trabalho remoto, muitas pessoas já não estão pensando, nem tem tanta necessidade assim de carros, e elas estão postergando cada vez mais a sua decisão de fazer uma mudança. Então, e bens duráveis é uma das principais partes de ciclos econômicos, principalmente nos Estados Unidos, que depende tanto deles, e aí cria uma grande confusão. O que será que está acontecendo? Mas você, ao mesmo tempo, também não vê aquela questão das grandes demissões. Elas até estão acontecendo, mas muito longe da velocidade que se esperaria de uma economia em recessão óbvia para toda a população. Então o mercado de trabalho está fraco, mas ele está disfarçado. Então, em vez de grandes demissões, as empresas estão reduzindo discretamente as suas equipes por meio de saídas voluntárias, aposentadorias ou mesmo corte de horas em relação aos seus funcionários. Eles estão tentando guardar isso o máximo possível. Agora, você deve estar percebendo que eu não estou falando muito sobre o ouro, apesar do capítulo ser sobre ouro, porque o ouro, na verdade, ele age como um refúgio seguro, né? Baseado nisso. Ele até, muitos dizem, não, ele é um hedge contra a inflação, etc., por impressão de dinheiro, mas isso é uma visão extremamente simplista em relação ao ouro. O Brent Johnson tem uma forma muito interessante de falar sobre o ouro, que isso tem tudo a ver com a própria teoria dele do milkshake do dólar, onde você tem um dólar que sobe em relação às outras moedas do mundo, você tem juros que sobem, que é exatamente o que nós estamos vendo agora na ponta longa dos Estados Unidos, pela perspectiva de maior inflação ao longo do futuro, né? Então, DXY alto, juros altos, e ao mesmo tempo você tem o ouro também nas suas máximas históricas. Se você parar para entender a teoria do milkshake do dólar, ele está cada vez mais correto, só que isso não é uma boa notícia. O ouro, ele é maravilhoso. Muitos me perguntam, né, qual a sua opinião sobre o ouro, etc. Então, assim, eu compartilho muito da visão do próprio Brent Johnson. O ouro é como se fosse um seguro de carro. Você não gostaria de ter que tê-lo, né? Porque você não quer usar. Só que na hora que você precisa usar, é realmente uma situação muito ruim, mas você vai dar graças a Deus de tê-lo nesse momento. É aí que entra realmente a performance do ouro. Então muitos veem como investimentos, tem essa briga entre Bitcoin e ouro, todas essas coisas, se ele consegue proteger contra a inflação, se não consegue. Isso não estou aqui para debater sobre esse assunto, é muito mais complicado do que isso. Mas é literalmente um hedge que, apesar de parado, ele serve justamente baseado no colapso. E você tem, obviamente, a compra. Você tem toda uma narrativa também criada em relação aos bancos centrais que não param de comprar ouro porque eles sabem alguma coisa que nós sabemos, e existe todo esse xadrez 5D de uma nova moeda, talvez lastreada no ouro, que está acontecendo nesse momento. Mas é verdade, você tem uma movimentação enorme de ouro nesse exato momento, e muito interessante também uma quantidade gigantesca de ouro em direção aos Estados Unidos. E obviamente você também tem ali personagens como Judy Shelton, que já está aí há anos, ela sempre foi muito defensora do ouro e agora está no governo Trump, e ela é uma clara defensora da volta do gold standard, né, do padrão ouro para o dólar. Mas é claro que diante da situação, quem estuda aqui nesse podcast como todo o sistema monetário funciona, você vai perceber que isso é muito mais fácil de dizer do que fazer, baseado em como todo o mercado mudou depois de 2008, né, que é um dos temas que eu falo aqui no podcast se você for novo por aqui. Então, os governos, ao se endividarem muito, principalmente durante a pandemia, né, trilhões de dólares em estímulos que não resultaram num crescimento assim, sustentável, viram que não está resolvendo o problema, acaba levantando a dúvida sobre a capacidade deles de fato reagir em crises futuras. Então, essas preocupações, a somatória dessas incertezas,
acaba criando uma grande movimentação no ouro e vem, obviamente, se refletindo. Novamente, não é uma só razão, mas é um conjunto de razões, mas com certeza o ouro cria uma excelente forma de você visualizar desconfiança em relação a todo o sistema, mas ele nunca vai de forma linear. É bastante importante a gente ver que apesar dele estar subindo, isso com certeza é uma das é algo para se prestar atenção, mas não significa que nós tenhamos um colapso iminente, etc. Nunca se sabe o futuro, mas você sempre trabalha com probabilidades. Agora, o Jeff Snyder realmente ele fala muito de uma grande ilusão que está se desfazendo, porque a perspectiva de crescimento econômico que foi sustentada em toda essa década, né, já estamos na metade da década de 20, ela não se concretizou até agora. Então, tanto as empresas quanto os investidores estão percebendo que grande parte desse crescimento foi apenas temporário e impulsionado por estímulos. É no momento que você tem quando a realidade bate na porta e as empresas realmente começam a exercer o ciclo, porque eles não conseguem mais segurar os trabalhadores, por exemplo, você começa a ter demissões, aí vem um comportamento cada vez mais deflacionário. E é nesse momento que é importante entender que o cash é o objeto mais raro naquele momento. Então, se falta cash, você acaba liquidando uma série de ativos e o ouro vem historicamente mostrando que é exatamente o que acontece. Da mesma forma que acontece com Bitcoin, com ações ou qualquer tipo de ativo líquido, porque você precisa daquele cash para poder pagar as suas contas imediatas e fazer tudo fluir. Então, são coisas que a gente sempre tem que tentar perceber, mas o ouro realmente vem gritando que algo está bastante errado.